Eu sou a Karina Tafarello. Eu sou o Mário do Armário. O que vai te vender o armário? Melhor. Hoje nós estamos aqui com a bióloga, paisagista, Anaísa. Solta a vinheta! Oi, gente, nós estamos aqui hoje, mais um podcast, e hoje com a minha amiga Anaísa. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Anaísa, conta um pouquinho do seu trabalho, como que surgiu o paisagismo na sua vida, né? O que te levou a virar uma paisagista? Você que é bióloga. Exatamente. Né? A gente quer entender um pouquinho o que a biologia tem a ver com o paisagismo. E onde que você se descobriu nessa, né? Exato. Então, desde muito pequena, desde realmente criança, sempre fui muito apaixonada por plantas e flores. Sempre estava com uma florzinha na mão. Hoje a gente tá até aqui em homenagem a você, né? Nosso cenário tá é, até verde. Eu tô com meu olho verde. Ah, não, esqueci em casa. Desculpa. Então, eu sempre fui muito apaixonada por plantas, sempre. Florzinha, estava sempre com uma na mão. E aí, quando eu estava na época de decidir, né, o que faculdade eu faria, na minha cabeça sempre teve biologia. Tive algumas outras opções, quis fazer publicidade e propaganda, farmácia, não sei o quê, direito, mas a biologia sempre estava lá. Nada a ver uma coisa com a outra, moda. Você que está aí perdido sobre o que fazer, entenda que é normal. Normal, gente. Nessa época, milhões de coisas passam pela nossa cabeça. Verdade. E aí, só que biologia sempre estava lá presente, exatamente por essa minha paixão. Então, eu prestei vestibular, sempre quis fazer faculdade aqui no Ibilce, na Unesp. Porém, fui tentando lá, eu não conseguia. E aí eu passei na Universidade Federal de Uberlândia. Minha irmã já fazia faculdade lá. Passei e fui. Na cara e na coragem. Lá, biologia. Biológicas lá na Federal de Uberlândia. E me graduei como bacharel. Legal. Durante o período assim, de faculdade, eu participei de vários laboratórios de morfologia vegetal, de anatomia vegetal e taxonomia vegetal. Então, assim... Eita, o mais legal é a minha cara... Não, a gente tá entendendo o cara tá falando. Anatomia, assim. A gente estudava exatamente todas as camadas que tem dentro da planta, pra gente entender um pouco melhor sobre a fisiologia, acúmulo de água. Foi aí que entrou já a planta na sua vida. Foi logo no segundo ou terceiro período que eu já entrei no meio das plantas. E aí, logo depois... eu trabalhei com morfologia, então para entender um pouco melhor sobre o formato, tamanho de plantas. E aí entrou a taxonomia, que é a identificação de plantas. Então eu trabalhava no cerrado, eu fazia coleta de plantas e identificava elas a partir de flor, folha, formato de caule, enfim, fazia toda a descrição da planta. Que legal! E nisso tudo eu falava, bom, então é isso, eu quero trabalhar com plantas. Só que como eu vou aplicar isso no mercado de trabalho? Porque dentro do que eu fazia, era muito interessante eu seguir carreira acadêmica, fazer um mestrado, um doutorado e continuar ali naquele percurso. Só que não era meu interesse. Eu não queria continuar dentro da universidade. Eu queria o mercado de trabalho, eu queria trabalhar com aquilo. Como? E aí, quando eu fui fazer o meu estágio obrigatório, o estágio que apareceu mais ou menos nessa área, assim, que veio na minha cabeça, foi no setor de paisagismo e jardinagem da universidade. Gente, a gente vê aqueles jardins, assim, é maravilhoso. É um mais lindo que o outro. É um trabalho de arte colorido. mesmo. E aí eu entrei nesse setor de jardinagem e paisagismo da universidade, trabalhei com paisagismo da universidade, fiz projeto ali para eles, ajudei na poda de árvores, enfim, trabalhei com tudo isso e quando eu saí da graduação, falei, bom, putz, uma mega oportunidade. Porém, logo que eu saí, começou a pandemia. E aí, né, 1 ano e meio ali, 2 anos. Tem quanto tempo de formada, então? Eu me formei, assim, eu digo que eu terminei a faculdade no começo de 2020, porém, eu só fui realmente colar grau em 2021 devido à pandemia, né? Atrasou tudo. Como era a Universidade Federal, eu vim de Uberlândia para cá, até eu conseguir ir para Uberlândia assinar papéis, enfim, realmente complicado. Então, eu vim pra cá. Logo que eu cheguei aqui, eu fiquei esse tempo parada, né? E aí eu trabalhei um pouco como compradora, uns 3 meses, no bar Prosaria, o que me deu uma grande bagagem em falar com o fornecedor e realmente falar com o público, né? Trabalhei no administrativo deles, porém onda vermelha, amarela, laranja e bar abre, bar fecha. Fecha e abre. Acabei saindo de lá e
logo em 2021 eu engatei a trabalhar numa loja no Ceasa, a loja Plant Garden, que são mega meus parceiros, assim, adoro aquele lugar. E Eu trabalhei, lembro que você tinha comentado comigo que ali foi onde você realmente... Exatamente. E eu foi onde aprendi tudo sobre paisagismo. Porque eu falo que na graduação a gente aprende tudo sobre plantas. Então, fisiologia, como funciona, desenvolvimento. Que é diferente. A parte Exatamente. técnica, aquela A coisa. parte técnica. Que na verdade ali você vai, o paisagismo, acho que você vai trabalhar mais algo visual, Exatamente. né? Do que combina com o quê, tem isso, né? Tem. Qual planta combina com... Tem, existem os estilos de jardim, existem. E tudo isso mesclado com a arquitetura da casa. Então, tem essa Isso que eu ia visão. perguntar, tem a ver, né? Muito. Por exemplo, eu tenho uma casa mais clássica, então eu tenho algum determinados tipos de planta Exatamente. que me trazem esse ar mais clássico. Exatamente, eu não vou colocar um jardim tropical numa casa clássica, porque não orna, não faz sentido. Então, você ter essa visão, esse olhar de como é a arquitetura da casa e também entender um pouco sobre orçamento do cliente, o que o Isso é cliente muito precisa, importante. como o cliente tem a necessidade de manutenção. Ah, eu tenho a possibilidade de ter um jardineiro fazendo manutenção a cada 15 dias. Ok, então eu posso colocar plantas que demandam mais manutenção. Isso é interessante, né, Mário? Importantíssimo. É Exatamente. interessante o pessoal saber que não é só o fazer, existe toda essa manutenção depois. Não é só eu olhar e falar, nossa, eu gosto dessa planta, eu vou colocar ela aqui. Já teve algum caso inusitado? Tipo assim, uma casa moderna e a pessoa gostar de uma planta mais retrô. Não sei Nossa, se seria já. essa a palavra. Já, assim, já teve caso da E como falar pessoa. pro cliente? Então, você tem que ter dedos pra conversar. Você não. Essa planta não combina com o seu jardim. Na verdade, assim, o que eu faço geralmente é fazer sugestão. Então, assim, esse é o seu gosto? Então eu tento encontrar plantas com formato, modelo parecido, mas que se encaixe naquilo que o Que vai se cliente. encaixar naquela Legal. situação. Exatamente, naquilo que o cliente precisa. Porque às vezes, e tem às vezes o cliente que gosta daquela planta, e aí, ok, eu vou colocar aquela planta, só que num contexto diferente. Entendi. Não vou colocar todo um jardim diferente. Não. Um jardim tropical e ela quer colocar um cipreste, por exemplo, que é uma planta clássica, de jardim clássico. Claro, eu conheço. Posso Eu tenho colocar. 3. Ele entende tudo de planta, gente. é uma planta que o pessoal chama de dedo de Deus, que ele é aquele compridão, bem fino. Ah, tá vendo? É. Agora sim, né? Falou o apelido, a gente... Exatamente. O nome dele, geral, assim, é cipreste italiano, mas a gente chama de dedo de Deus, porque ele é fino, comprido, enfim. Já tem um nome mais pessoal, bonito. não, o pessoal brinca comigo quando eu explico a diferença do MDP e MDF, né? Que eu falo que o MDP é o farelinho. Mas é o jeito que o nosso cliente entende muitas vezes, né? Fala que ele que esfarela. Então, a cliente fala, agora eu sei qual que é o MDP. Tanto que na Né? hora que Do eu que vou... termos técnicos. Na hora que eu vou apresentar o projeto para o cliente, eu tenho um slide com fotos de todas as plantas que eu coloquei no projeto. Existe um projeto, né, mesmo? É feito todo um projeto. Para você que tem dúvida se paisagismo é igual móveis planejados, que existe um projeto. Sim, existe um Existe um projeto. Ele pode ser feito tanto em programas como AutoCAD, SketchUp, que são realmente visuais, quanto rascunhos. Isso pode ser feito no papel ali, um rascunho, pode ser feito na hora com o cliente, pode ser feito depois. Então, assim, dentro dos projetos de paisagismo, existem N formas de você agir. Eu, particularmente, gosto bastante do desenho, porque eu consigo alterar ele ali na hora com o cliente, fazer as alterações. É, porque já tá. Exatamente. O AutoCAD você precisa ter o computador, você precisa ter todo o programa, enfim, já é um pouco mais complicado. E fica tudo em 3D, né? A apresentação. Mas caso que o cliente queira, a gente também faz. Faz o Exatamente. visual, né? É uma coisa que acaba não sendo tão necessária, mas tem gente que gosta, pra entender como vai ficar no futuro. Aí vai. Eu sou visual. Eu Tem acho gente que tem eu um ia pouco de pedir- dificuldade de entender de uma forma Exatamente. que facilita de outra forma. Eu ia pedir o programa. Porque o programa, na verdade, ele vai te mostrar como vai ficar no futuro. Só que na hora que planta, não vai ficar daquele jeito. E aí, às vezes, que entra um ponto em que a pessoa não frustra, entende. Dá uma frustrada. E vai ficar no futuro tudo fechadinho, bonitinho. Mas na hora que planta, tem buraco de terra. Porque a planta é uma mudinha. E aí ela vai crescer e se desenvolver. E nisso tudo vai ficar no começo e no futuro bem diferente. Entendi. E aí, por exemplo, se o cliente já quiser, não, eu quero que fique. Não compre só a muda, né? Assim, pra implantar. Sim, eu quero uma já coisa quero pronta. Isso, eu já quero planta grande, eu já quero meu jardim top. Algumas plantas sim. Tem plantas que não. Forração não tem como. Forração você compra muda. E aí tem um espaçamento necessário, porque aquela muda vai crescer, vai se desenvolver. Então eu não vou colocar uma mudinha do lado da outra. Eu até posso, mas no futuro você vai acabar perdendo dinheiro. Porque você vai colocar mais mudas
e elas vão morrer, porque uma vai suprimir a outra. Exatamente. Então não tem como você colocar um monte de muda uma grudada com a outra para parecer um jardim mais feito, mais bonito, sendo que você vai acabar perdendo tudo isso depois. Dá problema. Exatamente. E tem umas que a raiz cresce muito e acaba matando, quebrando até a estrutura de concreto que tiver. Isso, tem principalmente palmeiras, árvores que acabam realmente danificando a parte de baixo da casa. Rio Preto parece que tem algo que cada casa precisa ter uma árvore, né, plantada na frente. Isso é lei ambiental. É o habite-se. Para você ter o habite-se, que é a liberação para você construir a casa, você precisa ter uma árvore na calçada. Dependendo do tamanho da fachada, de uma, duas. Nossa, olha que legal, interessante. Então, você precisa. Gente, a Anaís, ela me salva às vezes que ela vem aqui no escritório. E aí eu tenho minhas plantinhas aqui, né? E aí samambaia eu mato, gente. Mas agora eu descobri a jiboia. A jiboia, ela tem uma manutenção super fácil. Para você que quer uma planta, né? Um pendente. Ela é ótima, gente, porque assim, eu sou assassina de planta, mas não é por maldade. Eu até quis fazer uma pós em paisagismo, porque eu amo planta. Só que eu mato todas, coitada. Essas aqui, ela até me elogiou hoje, dizendo que essa daqui é super difícil. Exatamente, ela morre, né? muito fácil. E a gente tá conseguindo conservar. Mas o que acontece? Tem a questão do ar-condicionado. Sim. Plantas para a área interna. Acho que foi até uma pergunta, né, Mário? Foi, então eu ia que fazer. Colocaram. De um seguidor nosso, de um seguidor nosso, exatamente isso aí. Qual é o tipo de planta ideal para interno? Principalmente quem tem ar-condicionado. A gente tem que o escritório quer dar esse ar verde pro local. Então, depende um pouco da demanda da pessoa, como é o espaço. Tanto que quando eu vou fazer interno, tanto interno quanto externo, mas principalmente interno, eu preciso fazer uma visita. Porque eu preciso saber disponibilidade de claridade, se pega raio solar dentro do espaço, mesmo que seja interno, se não pega, como é o espaço em questão de adaptação da planta. Geralmente, a gente trabalha ali com algumas plantas, por exemplo, para um ambiente mais escuro e que tem ar-condicionado. Rafes, que são aquelas palmeirinhas que geralmente se vê muito em escritório. São essas plantas que a gente usa geralmente. Rafes. Ela é bem resistente. Exatamente. Zamioculca, que é aquela da folhinha bem... Zamioculca é uma que tem uma folhinha meio... Parece couro, assim. Ela é bem brilhante, escura. Também são plantas que você vê em escritório. Geralmente essas duas, quando você precisa de pendente, jiboia, são plantas que são mais básicas. E eu falo geralmente que são plantas que quanto mais você esquece que elas estão lá, mais bonitas elas ficam. São pouquíssima água, não precisa de claridade, então elas são plantas que vão bem em qualquer situação, menos no sol. Agora, se a pessoa tem mais disponibilidade de claridade, por exemplo, tem aquelas ficus que estão super na moda, que ficam lindas para você colocar dentro de casa. E tem vários formatos, desde pequena com vários hastes até uma maior, com formato de árvore. Tem colorida, tem verde, tem de todas as formas. Tem plantinhas menores, como por exemplo as fitônias, que precisam de um pouco mais de claridade, mas que ao mesmo tempo ela consegue se adaptar nos espaços. O que a gente precisa entender é o seguinte: planta tem uma alta capacidade adaptativa. Só que nesse processo de adaptação, ela sofre. Então, assim, se eu colocar uma planta de sombra no sol, em algum momento ela vai se adaptar. Só que nesse processo ela pode perder folha, amarelar, ela não vai ficar bonita. No futuro, com a constância, a rega certa e o espaço, ela vai se adaptar. Só que nesse processo ela sofre. Entendi. E tem alguma coisa que hoje que tá na modernidade em relação à planta? A gente estava comentando alguma coisa antes de começar o podcast sobre biofilia, né? Exatamente. Explica um pouquinho pra gente, bem resumido aí, porque o nosso tempo, o time tá correndo. E explica pra gente um pouquinho sobre o que é biofilia, que é o que você estava me falando ali. Eu achei super interessante o público saber. Isso. A biofilia é uma grande tendência hoje em dia em questão de espaço. Tá? A biofilia ela tenta resgatar a natureza para dentro do nosso ambiente, para onde a gente convive, tanto em escritório quanto dentro de casa. E ela não funciona só com plantas, ela também envolve animais, você tem um animal de estimação, madeira, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é orgânico. A gente se adaptou tanto com o artificial, tanto com o concreto, tanto com a visão que não é natural, que a gente perdeu essa ligação. Então, a biofilia... Você falou artificial. Exatamente. Né? Artificial, né? Então, a biofilia ela vem resgatar
Traz a natureza para dentro. Exatamente. Então, colocar plantas dentro de casa, dentro do escritório, você ter realmente ali o verde, e o verde vivo, não é planta artificial, planta natural. Inclusive, você ter essa necessidade de cuidar daquilo, te faz ter o apreço por aquilo novamente. No começo, vira uma coisa mecânica. Eu preciso cuidar. E depois, obrigação, aquela coisa, né? isso se torna uma paixão. Então você tem um cuidado com aquilo. Mesma coisa do animalzinho de estimação. No começo você fica. E de repente você se apega tanto, vira um filho. E As minhas eu até converso. Acho que é por isso que elas estão ficando boas agora. As plantas. Eu converso com elas, minhas filhas. Os dias que ela respondeu, eu saio correndo. Eu falo, elas respondem, elas vão ficando lindas. Às vezes, eu falo, dentro do meu quarto, eu tenho 5 ou 6 plantas. Ótima. Planta em quarto, pode? Pode. Então desmistifica isso aí. Pode, as pessoas falam que não, porque elas soltam gás carbônico. Gente, não tem problema nenhum. Existem plantas que, inclusive, a zamioculca mesmo que eu comentei, é uma planta que dizem até que ela purifica o ar. Questão fisiológica, não tem muita comprovação científica e fisiológica disso. Porém, não é nada prejudicial para a saúde. Então, ter essas plantas dentro do quarto... Eu tenho uma jiboia aqui que fica caindo praticamente na minha cara, Como na é que é o cama. nome? Zamioculca. Zamioculca. Encontra fácil. Muito, muito. É realmente muito fácil. Você vê em jardim e fazer muda daquilo é muito fácil. Então, são plantas de propagação fácil e de compra também. Você encontra em mercado. É fácil, difícil é lembrar o nome. Mas... Depois eu envio pelo WhatsApp. Aí escreve na legenda. E ela é muito fácil de encontrar em supermercado. Você encontra, você vê naqueles mufatos, poricatu. Ao patrocínio? Tô brincando. Pode falar, imagina. Se quiser patrocinar também, Tá tudo certo. Tá liberado. Você vê esses grandes mercados que tem venda de plantas, a maioria delas tem. Então, realmente, são plantinhas. E pra quem gosta de flor, porque tem o pessoal que gosta de flor. Ai, gente, flor me lembra Cor, cemitério. né? Não. É sério. Aliás, eu sempre falo que se for pra me dar um buquê de flores, é melhor me dar uma caixa de bombom. Gastar 200 e pouco. É caro também, mas né? aí não precisa ser planta de é mais corte. barato, né? Gostei. Não precisa ser planta de corte. Tem as florzinhas que são bem mais em conta, mas que vem no vaso. Girassol, acho linda. Girassol. Mas essa daí morre Dura pouco, rápido. dura bem pouco. Morre rápido. Precisa cuidar muito bem e cultivar ela com muito amor, carinho e atenção pra você ter um girassol que vai realmente durar. Mas tem aquelas calanchoeias que você encontra também super fácil em supermercado, que são umas suculentinhas, que dão bastante flor. Daí que ela fala assim, a gente tá assim. Não, mas é legal. O lírio. O lírio é bonito. Lírio, pra dentro de casa, ela vai muito bem. Então, realmente, você encontrando a planta certa pro espaço certo, você consegue cultivar com muita Isso acho que tranquilidade. isso é importante. Gente, Show de bola. foi uma delícia, né? Se deixar, a gente fala aqui de plantas e árvores e flores. Se deixar, eu Depois eu converso gosto de sobre marcar os isso. nomes. Por quê? Porque é uma delícia, é um papo gostoso, né? Tudo que envolve natureza, aquilo que a gente tava falando, é o natural, né? Esquece aquela parte artificial e vem pro natural. E o que eu achei muito interessante que você comentou aqui é justamente sobre cada ambiente ter a sua determinada planta específica. Né? Para o quarto você tem a determinada planta, para a sala você tem. Então, quer dizer, você consegue manter ali a sua casa ambientada, com vida, porque a planta ela traz isso, ela traz vida. É importante trazer a natureza de volta para dentro da residência. Isso é importante porque mesmo. a gente tem a vida tão corrida. Eu acho que tudo que você pode trazer do natural, né, te traz a nossa realidade, né? O momento de você cuidar, às vezes, da planta, depois de um dia cansativo, ele acaba se tornando um momento relaxante. Então, é um momento de você também se cuidar, porque isso é terapêutico. Entendeu? Você chegar e tá ali, adubar, trocar de vaso, botar a mão na terra. Eu falo, literalmente, colocar a mão na terra é uma coisa que te faz muito bem, te volta a raiz que a gente tem, né? Então, é super terapêutico e relaxante. Gostoso, legal. Com Gostei. certeza. Show de A gente bola. vai ter que trazer a Anaísa aqui mais vezes para poder falar um pouco mais. Pra ver se a gente consegue decorar o nome Os nomes das plantas. Não, mas é sério, porque assim, tem muito assunto. Muita gente que tem essa dúvida de contratar um paisagista. Eu não saberia nem por onde começar se eu não te conhecesse, se eu não estivesse na área. Né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem dúvida. É importância para acertar, já ter a planta correta. Às vezes a pessoa quer só um jardim em casa, acha, eu vou contratar um paisagista. Nível de valores. Só para dar uma
Eu trabalho com alguns tipos de serviço ali dentro da Navi. Eu trabalho desde uma consultoria. Legal, então, sua consultoria também é exatamente. bacana. Por exemplo, para interno, é consultoria. Porque eu vou dentro da casa da pessoa, tenho o valor de visita. Visita, geralmente, eu cobro R$100. Porém, se a pessoa depois fechar realmente comigo, eu desconto R$40 e fica apenas o valor de R$60, mas por combustível, deslocamento e tempo mesmo. Então eu cobro R$100 a visita. Lá na visita eu olho realmente a claridade, o espaço, dou algumas ideias também de design. Você poderia trocar esse móvel para esse lado, para você colocar uma planta em cima. Já indica o móvel planejado. Você coloca o móvel planejado, já, por coincidência, eu chamo. Por acaso eu mando mensagem ali na Estúdio K e aí a gente já resolve isso daí. Perfeito. É por isso que a gente é parceira. E aí, pessoa fechando comigo, eu faço todo ali o projetinho para ela. E para externa, a mesma coisa, tá? R$100 a visita. E aí tem desde a consultoria para externa. Então, eu tenho só um espaço pequenininho. O que eu posso colocar? Eu dou só sugestões. Não, eu quero que você desenhe para mim, eu quero que você realmente faça um projeto. A consultoria, ela sai mais ou menos na faixa de uns R$300. Não, aí deixa que aí a pessoa te liga agora, exatamente. né? Aí o projeto, a gente já... aí é outra coisa, Até porque o projeto vai demandar muito o tamanho do espaço, varia, o trabalho que a pessoa vai querer que eu faça. Chama a Navi aí, então, ó. Para visita, pode me chamar. Lá depois disso a gente conversa. É isso aí. E a pergunta final sempre do nosso podcast é: para Estúdio K não é sobre projetar, e sim sobre realizar sonhos. E para você, quanto empresa, quanto paisagista, o que é realizar sonhos? Realizar sonhos é você levar a pessoa até onde ela quer estar. Então, no meu caso, no caso da Navi, no caso do paisagismo, é você devolver para a pessoa realmente a questão natural e você levar para a pessoa planta. Porque verde é cuidado, é amor, é vida. Então, o bio, você ter ali o que é natural. Então, realizar sonhos, a pessoa às vezes tem um sonho de ter um jardim bonito. Por isso que às vezes eu trabalho com essa questão de consultoria também, porque às vezes a pessoa não tem condição de pagar um grande projeto, mas ela quer ter uma coisa bonita. É viável, né? Exatamente. Então, realizar sonhos é isso. Realizar sonhos é você levar a pessoa até onde ela quer estar, mesmo que com condição, sem condição, de qualquer forma, mas você dá para a pessoa aquilo que ela quer. Muito bem. Muito bom, muito legal. É isso aí. Obrigada mais uma vez. Foi uma delícia, viu? E a gente vai trazer você mais vezes aqui no podcast. É isso aí, gente. Termina aqui mais um podcast. E curta. Comente. Compartilha. Ativa o sininho. Tchau, gente. Obrigada.